Minutos, Revista da Manhã com você, importante assunto nesta manhã. A gente tem a presença, eu fiz o convite ontem e o Tenente Lúdio de imediato já aceitou. Eu fiquei muito feliz porque é uma preocupação muito constante junto ao trabalho da Polícia Militar, a Polícia Civil da cidade de Ibitinga e também de toda a nossa região, evidentemente com este assunto que vem causando temor a todos nós, não só frente às famílias, a seus filhos, mas enfim, a questão dos menores. Eu me assustei nos últimos dias quando, ao visualizar os boletins de ocorrência que foram divulgados aqui no Matutino RI pelo Marcos Rivera, em prazo de 7 a 8 dias tivemos a presença de 4, 5 menores de 12, 13 anos de idade frente ao tráfico de drogas na cidade. Isso é muito preocupante porque a gente vê que é uma linha crescente. Com isso, bom dia, Tenente Lúdio, muito obrigada pelo convite, ter aceito a vir no nosso programa e a gente fala sobre isso hoje. Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite e principalmente essa atenção que você e a imprensa vem dando a essa temática tão importante que são os menores envolvidos nos crimes aqui em Ibitinga. Muito bem, Tenente, é notório e reconhecido que a presença desses menores envolvidos no consumo ou na prática do tráfico de drogas tem sido uma linha crescente no Brasil. É sabido que é obrigação da família, dos governos, enfim, das autoridades, garantir à criança e ao adolescente, isso está no Instituto, aliás, estabelecido pelo ECA, tem a proteção, a preservação pela qualidade de vida, pelo bem-estar comum dessas crianças, desses jovens e adolescentes. Como o senhor avalia esse comportamento, na presença desses menores junto ao tráfico de drogas e as questões do amparo a esses menores frente às leis existentes? Daniela, primeiramente, a gente tem que fazer uma análise baseada em dados reais e estatísticos. Com relação ao amparo dos menores por parte do poder público, eu posso garantir para você, eu posso afirmar que a maioria dos nossos jovens de Ibitinga e menores de idade, se não a sua totalidade, tem acesso à educação. Isso é ponto fundamental. Tanto o Estado quanto o município amparam os menores de idade através de escolas municipais e estaduais. Temos a Escola da Família, que oferece atividades integrais aos jovens. Portanto, os jovens, eles não estão abandonados pelo Estado, e sim pelas suas famílias, em especial pelos seus pais. Essa é a maior problemática que Ibitinga e todo o nosso país vem enfrentando. A questão do alicerce familiar. Como bem analisa uma pessoa que eu sou muito fã, que é um psiquiatra e psicodramatista Samitiba, quando ele diz que os pais perderam a referência. Isso é um ponto-chave. Os pais acham que se pouparem os filhos, eles estão educando bem, mas não estão. Educar bem é exatamente estabelecer limites. É o dizer não. É o dizer não, perfeitamente. Citando o caso do menor que você falou de 12 anos, que ele foi preso no carnaval. Eu fui até a delegacia, acompanhei a ocorrência, ele estava com óculos, ele tinha uma miopia muito forte. E eu perguntei para ele, e esse óculos? Ele falou, foi a prefeitura que me pagou, custou R$3.000. Aí eu falei para ele, ok, então você está sendo amparado pela prefeitura, e os seus pais? Meus pais nem sabem disso. 12 anos de idade, e me disse que faz uso de entorpecente de maconha desde os 9. Então eu me pergunto, cadê os pais? Ou seja, cadê o compromisso, a responsabilidade, que é o amparo justamente no primeiro momento da família, que é essa questão que a gente chama... A instituição família, acho que de alguma forma está se perdendo dentre os pilares, entre as crenças e os valores que a gente dita nos dias atuais. A gente reconhece que precisa ter um resgate disso tudo. Precisamos resgatar os valores familiares. Quando a gente fala do exemplo desse adolescente, ele teve uma reincidência há 4 dias atrás, quando foi novamente flagrado na presença de um adulto, um rapaz um homem de 31 anos, onde estavam com drogas, enfim. Então isso choca, não pela condição da presença do menor, porque a gente vê isso todos os dias, Tenente, mas eu acho que é a questão dessa linha crescente. A cada dia vem aumentando a presença dos menores. Então, para isso, e em Ibitinga? Eu me assustei muito quando eu vi, nesses últimos dias, inclusive a idade, 12, 13 anos de idade, envolvidos nessa questão. Esses menores normalmente são encaminhados para a delegacia e posteriormente são liberados, Tenente Lúdio, conforme a lei exige. E aí entra aquela questão, impunidade, amparo, proteção, aquele excesso de proteção dos pais, muitas vezes não dizem não, não aprendem a falar não para os filhos, e aí causa o quê? A falta de limites. O que nós podemos esperar desses menores enquanto adultos e
Com relação aos centros de reabilitação, é exemplo da Fundação Casa, isso de fato consegue reabilitar, recuperar o menor nessas condições? Pois bem, Daniela, infelizmente aqui em Bitinga, como em todo o nosso país, a situação dos menores de idade envolvidos com a criminalidade, ela é alarmante. De janeiro a fevereiro, nós tivemos 32 menores apreendidos. O menor, ele é apreendido, não é preso, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Desses 32 adolescentes que nós apreendemos, 18 deles foram por situações envolvendo drogas, por porte ou tráfico de drogas, sem contar outros casos gravíssimos de atos infracionais, como furto de veículo, lesão corporal e até mesmo porte de arma de fogo. Eles portam arma para cometer homicídio, latrocínio, roubo. Através desses dados, a gente pode ver que há uma atuação enérgica em Bitinga por parte das polícias militares civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário. A gente pode ver através das prisões, e eu posso afirmar para você, Daniela, que o Poder Judiciário, o Ministério Público e a polícia agem de forma enérgica. A gente age, a gente pode provar, a gente tem 32 menores apreendidos. Contudo, eu acredito que a nossa legislação ela deve ser criteriosamente analisada em muitos aspectos, como, por exemplo, a questão da maioridade penal e, principalmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse assunto que gera muitas polêmicas e que deve ser aprofundado pelos nossos deputados federais e senadores, ou seja, pelo nosso Poder Legislativo, porque outra questão de difícil discussão é a parte processual penal, como você bem citou, que é a parte da ressocialização do menor junto à Fundação Casa. Você bem disse... É porque hoje é a unidade principal que se encaminham, né, no caso, os adolescentes que são apreendidos, quando se é determinado pelo juiz responsável pela vara infância, que ele tem que ser encaminhado para uma reabilitação, normalmente acontece na Fundação Casa. Acho que é a única unidade que nós temos aqui, pensando no estado de São Paulo, que encaminham estes adolescentes. Sim, Daniela, eles vão para a Fundação Casa. Só que muitos saem e voltam a cometer os atos infracionais. Pois bem, aí gera-se a discussão. Eles estão sendo bem ressocializados, estão sendo bem educados para que voltem para a sociedade e possam estudar, possam trabalhar. Então é uma questão que pode gerar muita discussão. Eu tenho certeza que a gente ficaria o dia inteiro aqui falando sobre isso, não é mesmo, Tenente, né? Pois é. Então muito tem que ser estudado em nosso país. E com muito pesar mesmo, Daniela, a gente não pode esperar muito dos nossos menores infratores quando atingirem a maioridade penal. Ou seja, a gente reconhece que poucas são as possibilidades de se recuperar um adolescente que já está frente ao crime, né, enquanto adulto. A gente reconhece que possivelmente não temos como recuperar. Mas a gente prevê e vê a condição dos órgãos, Conselho Tutelar, a polícia, escolas, autoridades municipais, a própria imprensa, né, nessa preocupação constante de divulgar, informar, mas sobretudo orientar a população sobre quais medidas nós podemos. Eu sempre falo que o trabalho de formiguinha, Tenente, é importantíssimo. Se individualmente nós tivermos atitudes e ações práticas e que tenham soluções mais rápidas, eu acho que quando a gente contextualiza, de fato todos nós podemos alcançar um bem comum. Então, em face disso, frente a todos, o conjunto envolvendo todos esses órgãos, o que nós poderíamos fazer em Ibitinga para reduzir substancialmente este número e essa presença de menores no crime? Daniela, você citou muito bem, são ações práticas em busca do bem comum. A gente tem que formar uma parceria entre imprensa, escola, conselho tutelar, poder público e a polícia, para nós trabalharmos juntos, principalmente na questão da prevenção. Esse é o foco, a prevenção. Temos que abraçar a causa e fazermos o papel de pai e mãe. Porque, infelizmente, o pai e a mãe não estão fazendo o papel que deveriam fazer. E nem sempre é possível substituí-los, porque o pai e a mãe são pessoas essenciais na vida e na construção da identidade de uma criança. Ou seja, na ausência de uma das partes, enfim, um dos dois, a gente reconhece que grande parte cresce desestruturada e muitas vezes sem o alicerce principal, observando que a família é mais importante que tudo, não é mesmo? Cresce desalicerçada, perfeitamente. Só que, se nós formos omissos, a imprensa, a polícia, a escola, o conselho, o Ministério Público, o Judiciário, a gente vai pagar um preço por isso. Os jovens, não amparados hoje, serão os futuros criminosos de amanhã, que cometerão crimes contra as nossas famílias. Toda ação preventiva é bem-vinda,
desde que ela seja feita buscando entender o universo do jovem e tratá-lo com o devido respeito e atenção que ele merece. Eu até gostaria de citar um exemplo. Eu estava numa reunião do Conseg, esses dias atrás, e a gente chegou a discutir. No ano passado, na formatura do Proerd, uma mãe com 4 crianças, 4 meninos. Um deles tinha aproximadamente uns 2 anos, e ele chorava muito quando ele me via. Os outros 3 vieram, até me abraçaram, mas o pequenininho ele não queria chegar perto de mim. E eu cheguei e perguntei para a mãe, por que ele chora? Ele não gosta de policial, ele não gosta da farda. Ela falou, então, infelizmente o pai dele está preso. Ele foi preso por tráfico e a polícia militar entrou em casa com mandado de busca e apreensão, ele estava procurado pela justiça. Aí eu falei, ok, mas como está sendo a sua atuação junto à criança? Ela falou, tenente, eu venho conversando com ela, venho explicando que o papai errou, que o papai está tentando melhorar, ele vai ficar um tempinho fora de casa, mas ele vai voltar e não vai mais errar. A criança, ela sente muita saudade do pai, o pai era muito apegado, mas infelizmente ele errou. Eu venho trabalhando isso na cabecinha dele. E eu falei, você está de parabéns. Você é a peça-chave e fundamental para que os seus filhos não cometam o erro que seu marido cometeu. Eu preciso porque o muito exemplo de você. começa dentro de casa. Por mais que a gente diga, olha, os nossos filhos são outros indivíduos, eles têm pensamentos diferentes, mas a orientação inicial, né, desde as premissas, eu sempre digo, desde os primeiros passos, é o que dita a identidade de um ser. Então, com isso, a gente reconhece, você pai, você mãe que está nos ouvindo, hoje esse assunto é de extrema importância, a gente iria minuciosamente falar aqui o dia inteiro sobre isso, podendo envolver inclusive no convite que a gente pode externar a outras autoridades, Tenente Lúdio, né? Não só frente ao judiciário, a administração pública como um todo, mas todos os projetos envolvidos, acho que é de grande valia nós levarmos ao conhecimento da população, porque existem projetos que não só a questão da socialização, mas da inserção de adolescentes frente a questões de esporte, lazer, entretenimento, a própria área de educação frente às escolas. Então esses projetos precisam ser mais expostos. De que forma? Divulgando-os, né? Provocando a população a realizar o convite, porque nem sempre um pai e uma mãe podem disponibilizar a oportunidade de dar a seu filho um curso, monitoramento através do esporte, pagando, a gente fala, financeiramente, às vezes, muitas vezes, a maioria das famílias de Ibitinga e região é inviável. Então, com isso, a gente convida, né, as autoridades, enfim, a todos que possam estar expondo aqui junto à imprensa todos os projetos que hoje lideram à frente, né, no sentido e objetivando trazer esses adolescentes, tirá-los da rua. Nós temos projetos com ONGs aqui importantíssimos que fazem, muitas vezes tiram água de pedra, leite de pedra, né? Então, com isso, a gente convida a todos, eu acho que é uma forma em conjunto que a gente trabalha nesse sentido. Então, como uma mensagem final, pensando no alicerce família, pensando na religião, Tenente Lúdio, e sobretudo nas leis que regem esse país, que lamentavelmente ainda estão, permanecem muitas vezes ultrapassadas, considerando o Código Penal brasileiro, o que a gente pode fazer de imediato para poder atuar? Olha, Daniela, eu gostaria muito de deixar uma mensagem para os pais, em especial, para que eles, a priori, busquem um Deus e esse Deus esteja dentro das famílias. Tudo começa por aí. Eu tento todo dia colocar o Deus dentro da minha instituição em primeiro lugar, para que ele me dê forças, para que eu consiga motivar o meu policial. E eu peço para que os pais coloquem Deus dentro das famílias, para que eles consigam educar, motivar e levar sempre os seus filhos para o caminho do bem. Essa é a mensagem que eu deixo finalmente. Muito obrigada, Tenente Lúdio. Realizou no ano passado, ano anterior inclusive, diversas palestras frente à prevenção das drogas, levando até as escolas municipais, a instituições diversas aqui, e motivando essas crianças a observarem a atenção frente à questão das drogas e o quanto é importante a distância disso tudo. Então, para isso, quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho, Tenente, a todo o efetivo da Polícia Militar, juntamente com a parceria junto à Polícia Civil, que lamentavelmente trabalha, né, com a presença desses menores, mas vamos trabalhar e acredito que a imprensa como um todo em Ibitinga, mas nós aqui, as emissoras do CCPR, estão abertas a podermos sim realizar uma campanha frente à redução desses menores, da presença de menores, né, onde o traficante vai até ele, né, e consegue, eu sempre digo, eles capturam os nossos filhos e os tornam aí vítimas desse chamado momento que a gente vive de terror
que é a questão da droga. Então, para isso, muito obrigada pela sua presença. Nós vamos conversar ao longo do ano, certamente, em vários momentos, sobre isso, sobre este tema. E eu convido você que nos ouve a participar daqui a pouco, dentro de uma postagem de matéria que nós faremos no Portal Ternura, sobre esta entrevista com o Tenente Lúdio Veludo, aqui da cidade de Bitinga. Eu quero agradecer, inclusive, ao capitão, né, que está presente, sempre presente com nós aqui, e autorizou a sua presença aqui, né, frente a este assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Daniela. Um ótimo dia a todos. Muito bem, são 9 horas e 28 minutos, intervalo de 30 segundos. A gente fecha com os parceiros do Revista da Manhã de hoje. Portal Ternura FM. Portal Ternura FM.